Quase dá para contar nos dedos. Num total de todas as capitais do Sudeste, as câmaras dos vereadores têm apenas 13 mulheres eleitas. Em Juiz de Fora, apenas uma vereadora. Embora as mulheres sejam maioria no número de eleitores, a participação delas na política ainda é reduzida. Segundo a União Interparlamentar, Organização Internacional dos Parlamentos dos Estados Soberanos, apesar de ser governado por uma mulher, o Brasil está na 116ª posição de uma lista de 190 países no ranking mundial de presença de mulheres no parlamento. Mas por que isso acontece? Você também já tem toda uma cultura, né, na qual a política é vista como uma coisa muito masculina. Os homens estão muito mais preparados, né, para lidar com esse jogo, né, para lidar com as regras desse jogo. Eles têm mais recursos para isso, eles conseguem acessar os meios, né, que são necessários para vencer dentro desse jogo, porque eles conhecem muito melhor essas regras, porque fizeram as regras. A participação das mulheres na política é um avanço histórico. Depois de muitas reivindicações, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres ganharam o direito ao voto no Brasil. Antes, esse era um direito exclusivo aos homens. Ainda nos tempos atuais, algumas medidas vêm sendo adotadas para aumentar essa participação. Há 6 anos, uma reforma na Lei Eleitoral 9.100 passou a exigir mais presença das mulheres na atuação política. A lei prevê que os partidos políticos não podem ter mais de 70% dos candidatos de um mesmo gênero, ou seja, se a maioria for de homens, pelo menos 30% das candidatas lançadas devem ser mulheres. A lei existe desde 2010, mas, segundo a cientista política, nem sempre ela foi cumprida. Porque se a gente considera a eleição municipal, 2012 foi o primeiro ano em que, de fato, nós tínhamos 30%, no mínimo, de candidaturas de mulheres. Porque até então os partidos não cumpriam as leis. Você não via nem esse esforço que hoje a gente vê dos partidos tentando cumprir, né, os 30% ali. A fundadora do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres defende a lei das cotas de gênero. Países, né, mais desenvolvidos, como a Suécia, Finlândia, Islândia, já tem hoje 40%. Começou com essa política e com 40% das cadeiras. E isso é importante, eu acho que vai incentivar a maior participação das mulheres e, com certeza, vai mudar essa cultura. A cientista política também concorda, mas acredita que outras medidas ainda precisam ser adotadas para que o pensamento do eleitor também se modifique. Esforço para criar sanções para aqueles que não cumprirem, né, para incentivar essa formação política das mulheres, para reservar espaço na propaganda eleitoral, para reservar recursos para essas mulheres no interior dos partidos. Porque de nada adianta cumprir a cota no sentido de reservar as candidaturas, mas não alocar recurso algum para as mulheres. Ela reforça que a presença de mais mulheres nas câmaras e no Congresso é importante para que questões relevantes de interesse público possam ser levantadas. Se as mulheres são maioria da população, se elas são maioria do eleitorado, se elas estão presentes em todos os espaços, nas universidades, na economia, no mercado de trabalho, elas também têm que estar presentes na política.